Boa noite. Bem-vindos à campanha do Bloco de Esquerda. Preparem os aplausos e as vozes. A sessão começará dentro de breves instantes. Pedimos o favor de manter o telemóvel ligado, filmar, fotografar e partilhar tudo no Instagram, Facebook, Blue Sky, TikTok ou naquela rede social que o Elon Musk estragou. Obrigada e boa campanha. A humanidade precisa de trabalhar menos, ter mais tempo livre e estar mais ligada à terra. Esta frase é do Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, ex-guerrilheiro tupamaro, exemplo de uma forma de vida e de uma forma de luta que é uma referência para a esquerda e que soubemos há pouco tempo, há poucos minutos, que hoje nos deixou. Viva Pepe Mujica! Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar toda a gente que está nesta sala e também as pessoas que não conseguiram entrar. Houve gente que não coube nesta sala porque éramos muitos e muitas. Houve gente que solidariamente prescindiu da sua presença ou do seu bilhete para que outros pudessem entrar, mas ainda assim ficou muita gente lá fora e queria cumprimentar especialmente também quem, enfim, não está aqui, apesar de talvez de não me estar a ouvir, mas queria fazer essa referência. Pediram-me, convidaram-me para fazermos hoje uma conversa, não será surpreendente para vocês, sobre o trabalho. Mas hoje é um dia triste porque o Pepe Mujica morreu, mas é também um dia especial. E é um dia especial porque tivemos a Ana Drago a entrar na campanha do Bloco de Esquerda, Tivemos a revelação de que o Francisco Louçã, por vezes, nos vem do céu e de que há alturas e de paraquedas, o que é também uma notícia importante. E é um dia especial porque estamos em Braga, distrito onde o Bloco de Esquerda vai conquistar um deputado para a esquerda. E que deputado! A conversa é sobre trabalho e é um facto que nós somos muito mais do que o nosso trabalho. Mas também é verdade que nós somos, em grande medida, o trabalho que nós fazemos. E é estranho que, com a centralidade que o trabalho tem na nossa vida, com o impacto que o trabalho tem na nossa saúde, na nossa família, na nossa vida pessoal, nas nossas relações, com o impacto que o trabalho tem na cultura, no ambiente, é estranho que, com o tempo que o trabalho nos toma a todos nós, nos nossos dias, na nossa vida, é estranho que haja tanto silêncio sobre o trabalho nesta campanha. E é nossa obrigação, nosso compromisso, nosso dever, quebrar esse silêncio que existe em relação ao trabalho nesta campanha. Nós precisamos de visibilizar o trabalho, precisamos de reintroduzir o trabalho na discussão política, no espaço público. E precisamos também de ampliar o trabalho, o modo como falamos do trabalho e o modo como concebemos e entendemos as próprias lutas laborais. Portugal tem 5.200.000 trabalhadores empregados. Desses, 1/3 da classe trabalhadora em Portugal são trabalhadores estrangeiros. Contribuem todos os anos, em 2024, com 3.600 milhões de euros para a segurança social. São essenciais em muitos setores. 1 milhão de trabalhadores têm contratos a prazo. 100.000 trabalhadores estão com falsos recibos verdes. 2.500.000 trabalhadores, cerca de metade dos trabalhadores no ativo, têm horários rotativos, trabalham à noite ou trabalham ao fim de semana. Há 1 milhão de trabalhadores por turnos em Portugal e desses 1 milhão de trabalhadores por turnos, metade
diz que sofre de problemas de insónias pelo seu regime de trabalho, que vive, que sente ansiedade e que tem problemas de sono por causa do seu regime de trabalho e que se sente permanentemente cansado. Nós temos em Portugal, apesar de muitas vezes, e é verdade, nós somos uma sociedade predominantemente de serviços, mas a classe operária não desapareceu. Nós continuamos a ter muitos trabalhadores da indústria. Não é só na indústria que há os turnos, mas também na indústria há os turnos. Aqui no Distrito de Braga são 120 mil operários, trabalhadores da indústria. 1 em cada 10 trabalhadores são pobres, dados os baixos salários que nós temos. E 40% dos trabalhadores do alojamento e da restauração vivem com o salário mínimo. São também estes, uma parte destes, que são os trabalhadores atirados para a pobreza. Em 2024 houve 124 acidentes de trabalho que foram mortais, 124 pessoas que morreram enquanto trabalhavam. 13 no Distrito de Braga, 12 eram trabalhadores não declarados. Como é que não se pode falar disto nesta campanha? Como é que nós podemos ter uma campanha que não ponha no centro as dores, a importância, os problemas e as contradições do trabalho? O Janus era um deus romano que tinha 2 caras e muitas vezes fala-se do trabalho como tendo também essas 2 dimensões, essas 2 faces. O trabalho é, por um lado, o meio que a maior parte de nós tem para o seu rendimento, para a sua identidade, para as suas relações, para o seu sentimento de pertença e de utilidade, mas é também no trabalho que muitas pessoas experienciam as formas mais duras, brutais, de sofrimento, de humilhação, do despotismo dos chefes, de se sentirem desvalorizadas ou desprezadas. Como é que nós podemos ter uma campanha que não fale do trabalho e que não o ponha no centro? Da vida do trabalho, mas também dessa outra vida que para muitos é a verdadeira vida, que é a vida que nós temos fora do trabalho. Porque falar do trabalho é também falar sobre isso. É falar sobre como é que nós podemos libertar o trabalho destas formas de humilhação, de exploração, de dominação no trabalho, mas também como é que nós podemos libertar-nos do trabalho no sentido de ganharmos mais tempo para nós próprios. Mais tempo em que somos nós os donos das nossas horas, em que o nosso tempo não está ao dispor de outra pessoa. Não há democracia na sociedade, não há libertação da sociedade nem democracia na sociedade sem democracia no trabalho. E democracia no trabalho são muitas coisas diferentes. É nós decidirmos que mundo do trabalho é que queremos ter e com que regras. É nós reorientarmos ecologicamente aquilo que produzimos. É nós reorganizarmos o trabalho não remunerado dos cuidados. É nós termos direito a um contrato e à voz coletiva no trabalho. É nós sermos soberanos sobre o tempo. É nós conquistarmos essa soberania sobre o tempo. Nós precisamos de libertar o trabalho e libertar-nos do trabalho. Precisamos de organizar o trabalho, organizar o mundo do trabalho, precisamos de imaginar outras formas de trabalhar e precisamos de representar o trabalho. E é precisamente para nos falar sobre alguns dos modos de representarmos o trabalho, quer do ponto de vista da representação artística, quer do ponto de vista da representação política, que nós hoje temos connosco a Sara Barros Leitão, encenadora, dramaturga e atriz, e que... Muito bem-vinda, Sara. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Termos-te aqui. Queria começar por falar de 2 peças que tu fizeste. Uma foi uma visita, na verdade, uma visita à Casa da Música, mas do ponto de vista das trabalhadoras da limpeza da Casa da Música. Ou seja, como é que nós podemos ver aquela instituição cultural, não daquele ponto de vista. Outra é uma peça mais recente, monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa. Que esteve neste palco. Se calhar alguns de vocês viram neste palco ou noutro. E que no fundo resgata essa história extraordinária do Sindicato do Serviço Doméstico e põe em cena também esse outro trabalho muito invisibilizado, que é o trabalho do serviço doméstico, que ainda hoje tem uma escassa representação estética, política, sindical. Qual é a importância de nós, também através das artes, projetarmos alguma luz
sobre essas formas de trabalho que são frequentemente invisibilizadas, mesmo que sejam tão essenciais. Olá, então vamos a isso. Boa noite. Trouxe, se calhar, para o arranque de falarmos... Vou falar a partir do meu trabalho, de trabalho, não é? Isso também é interessante, pensar como é que o meu trabalho fala de trabalho. Há um poeta palestiniano, e também não o trago por acaso, que bom saber que o Bloco é dos poucos partidos que fala sobre a Palestina e que tem a sua posição muito clara sobre o Estado da Palestina e o que está a acontecer. E há um poeta palestiniano que diz: para escrever um poema que não seja político, devo escutar os pássaros. Mas para escutar os pássaros é preciso que cesse o bombardeamento. Então, eu penso muito nesta frase quando penso se o meu trabalho é ou não político, se o teatro que faço é ou não político. E, na verdade, é preciso que cesse o bombardeamento, é preciso que cesse uma série de coisas para podermos realmente escutar os pássaros. E, enquanto isso não acontece, não é sobre pássaros que consigo falar, é sobre trabalho, é sobre aquilo que vejo, sobre as pessoas que estão à minha volta. Então, esse exemplo que tu trouxeste da visita guiada pode ser um bom exemplo para começarmos a falar sobre isso, porque acho que a arte tem este poder de falar sobre o mundo, a arte, o teatro, de falar sobre o mundo a partir dos olhos dos invisíveis. São os vencedores que escrevem sempre a sua história, mas são os invisíveis que não conseguem escrever a sua história, que talvez possa ser a arte ou o teatro que escreva a sua história. Lembro-me, por exemplo, no caso do monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa, um espetáculo que fiz que conta a história do Sindicato do Serviço Doméstico, um sindicato formado só por mulheres, e que eu soube desse sindicato através de um pequeno livro escrito por um homem que relatava essa história do sindicato. E quando eu fui falar com esse homem, queria que ele me desse mais pormenores de como é que foi o sindicato, e ele dizia: mas não é comigo que deve falar, é com ação, é com ação. E eu: mas quem é ação? E ele: ação é a minha mulher, tem que falar com a minha mulher porque ela era a fundadora do sindicato. E eu: mas você que escreveu a história? E ele: claro, porque ela estava ocupada a fazer o sindicato. E claro, ele, como homem de letras, com capacidade e tempo para escrever, ele registou a história dela. Mas quantas histórias de trabalho é que as pessoas não tiveram tempo de as escrever, porque elas estavam a fazer. Estavam no sindicato, estavam à noite, estavam com os filhos, estavam a fazer o trabalho e a mobilização. No caso do espetáculo que fiz para a Casa da Música, foi já há uns anos, e foi um convite que me fizeram para fazer uma visita guiada para os administradores da Casa da Música. Era um evento bastante particular, portanto, com um número de bilhetes ainda mais reduzido do que aquele desta sala hoje, onde infelizmente não couberam todas as pessoas que queriam estar presentes. E então resolvi fazer um espetáculo que fosse para os administradores, a partir da visão das empregadas de limpeza daquela casa. E, portanto, entrevistei-as, e foi uma visita em que eles puderam olhar de novo para a casa onde trabalham também, mas revelando problemas até da arquitetura, em que há tantas visitas guiadas à Casa da Música sobre aquele monumento arquitetónico, e elas diziam coisas muito concretas sobre aquilo. Por exemplo, o facto de haver portas sem puxadores, isso era um problema porque estava sempre cheio de dadas e eram elas que tinham que ir limpar. O facto de elas terem que ser invisíveis naquela casa, e quando havia festas ou o que fosse, queriam que elas fossem limpar os canapés, mas queriam que elas fossem invisíveis. E uma delas dizia-me: invisíveis como? Eu não tenho nenhum manto do Harry Potter para ir lá a rastejar para limpar o canapé. Eles não limpam as sanitas de casa deles? Claro que limpam, o trabalho existe. Então fiz essa visita a partir das histórias das empregadas domésticas. No caso do monólogo, foi uma invisibilidade do trabalho doméstico, esta história de mobilização, de luta coletiva. E por acaso é curioso que o espetáculo do monólogo estreou no CCB, uma instituição também muito particular. E lembro-me, quando estreiei o espetáculo, da jornalista me perguntar: acha que vêm empregadas domésticas ver o espetáculo hoje, esta noite? E eu respondi-lhe: eu acho que com bilhetes a 15 euros acho muito difícil que haja empregadas domésticas a ver o espetáculo. Isso me fez pensar: será que as empregadas domésticas também têm assim, são o primeiro público-alvo, têm assim tanto interesse em, nos seus tempos livres, ir ver uma história sobre a sua própria história, aquilo que elas já conhecem? Elas
certamente poderão querer ver outras histórias e fazer outras coisas. Se calhar este espetáculo não é, em primeiro lugar, para as empregadas domésticas, mas para as patroas e para os patrões que vão ao CCB e que conseguem pagar aquele bilhete. E é também curioso, outra história a propósito disso, na estreia. Estava esgotada a sala, esgotou logo, porque há muita gente que acompanha o trabalho e que esgotou logo a sala, mas o CCB tinha uma parceria com uma revista muito conhecida, uma revista de sociedade, em que eles fotografavam as pessoas a entrar para o espetáculo e faziam uma reportagem sobre as estreias, os grandes eventos. E o espetáculo, apesar de estar esgotado, portanto, como estava esgotado, era bom para fotografar, e no final a pessoa da comunicação do CCB perguntou ao jornalista e ao fotógrafo, então conseguiram fotografar as pessoas a entrar? E eles responderam, não estava ninguém. E ela, não estava ninguém? E ele, não estava ninguém. E ela, mas como é que não estava ninguém? Estava esgotado o espetáculo. Sim, mas não estava ninguém. Mas ninguém, mas não estava gente? Não estava gente, não estava era... ninguém! Ou seja, não havia ninguém que se pudesse realmente fotografar, não havia aquelas caras que costumam ir às estreias. Se calhar, nesse espetáculo sobre o trabalho doméstico, até poderiam estar algumas empregadas domésticas, sem eu saber, que foram ver o espetáculo e foram ver a sua história. E pronto, só mesmo para terminar, acho o teatro não tem, na sua história, não tem tradição de representar o trabalho. O teatro começa por representar os reis, a aristocracia, nas tragédias. Só muito recentemente, no final do século XIX, início do século XX, é que o trabalho começa a entrar nas peças. Brecht tem muitas peças sobre o trabalho, mas é um tema bastante recente, normalmente representa outras coisas. E mesmo nas telenovelas, por exemplo, ou nos filmes, se repararmos, os temas do trabalho, quando entram representados, pertencem quase sempre ao núcleo cómico. Nas telenovelas, são as empregadas que fazem parte do núcleo cómico, é a malta da oficina, as cabeleireiras. Portanto, tudo o que são núcleos de trabalho e as representações do trabalho estão ligadas àquilo que é uma comicidade, se calhar também com esta ideia de que os pobres também são mais cómicos, de que a pobreza é mais cómica, e a coisa vai passando e fica para os ricos, para os burgueses, para aquelas casas que têm as empregadas, que normalmente nem sequer recebem porque não têm falas, porque são empregada, e portanto quando fazem, são figurantes, nem sequer são figurantes especiais, porque um figurante especial tem uma fala, e aquelas empregadas que estão o dia todo nos sets a servir aqueles pequenos almoços, são figurantes normais, porque não têm falas, portanto, nem as empregadas têm direito a fala. Então, só para terminar, no título de curiosidade, fiz uma novela há uns anos, em que o protagonista era o meu pai, portanto, era uma pessoa muito séria, era o Paulo Pires, e ele estava sempre de fato e gravata, ele era o protagonista da novela, e ele chegava a casa com a pasta do trabalho, e pousava a pasta, pegava num whisky, bebia whisky, estava cansado do trabalho, desapertava a camisa, a gravata, e depois tinha falas como, agora não posso, eu tenho que ir trabalhar, desculpa, tenho que ficar a trabalhar esta noite. E o Paulo Pires passou a novela inteira a perguntar, mas o que é que eu faço? E na novela inteira nunca ninguém lhe soube explicar o que é que ele fazia. Disseram, Paulo, não é importante, tu trabalhas numa empresa. E o Paulo fazia cenas em que estava com reuniões com acionistas, passou bens, tinha um escritório, tinha uma secretária mesmo, uma mulher que fazia de secretária, que entregava papéis para ele assinar, e o Paulo trabalhava imenso, e aquilo não era importante para a novela. Então ele passou 9 meses sem saber em que é que ele trabalhava. Ele perguntava, mas eu sou advogado, mas o que é que eu faço? E ele assinava contratos com chineses, assinava... E ninguém na novela lhe conseguia dizer o que é que ele fazia, porque não era importante. Ele era o protagonista e a sua história não era sobre o trabalho. A sua história era sobre amores, sobre um DVD que estava desaparecido, sobre um cofre que tinha sido roubado, e não sobre o trabalho. E então acho que isto é curioso perceber como é que nós representamos também as questões do trabalho, como é que elas entram e como é que nós vamos deixando que o trabalho vai entrando nas nossas vidas através destes núcleos cómicos, das coisas mais saloias, mais parolas, e sem lhes darmos a verdadeira importância que eles têm, que na verdade são quem faz mover o mundo. São as pessoas que trabalham, que fazem o mundo avançar, a começar pelas empregadas domésticas e pelas mulheres que trabalham nas suas casas de forma não remunerada, numa dupla jornada, que são maioritariamente mulheres, nesse trabalho não remunerado, no trabalho doméstico e reprodutivo, que é também uma outra carga de trabalho e que impede as mulheres, muitas vezes, no acesso ao mundo do trabalho cá fora. Deixa-me passar...
passar para um outro lugar de representação, onde também se sente essa invisibilidade ou essa escassa representação do mundo do trabalho, que é a política e, concretamente, o Parlamento. A tua última peça, a tua última criação, é uma peça sobre o Parlamento e sobre os 50 anos, não é? Feita a partir da análise dos diários da República, do diário das sessões parlamentares dos últimos 50 anos, desde o início da democracia, desde a Constituinte. Como é que tu olhas para a representação do trabalho também nessa esfera, na esfera política, na esfera parlamentar, porque estamos também numas eleições legislativas e tu fizeste essa peça sobre o Parlamento? Sim, estamos num ano tão importante como os 50 anos de 25 de Abril, estamos no ano dos 50 anos das primeiras eleições livres e democráticas em Portugal, o ano das eleições, dos 50 anos das eleições mais participadas que alguma vez já assistimos e das eleições onde se elegeu a Assembleia Constituinte, aquela que teve como missão escrever o texto mais bonito e mais importante da nossa história coletiva, que é a Constituição da República Portuguesa, e é impressionante como é que 50 anos depois continua a ser um texto em que quase todos nos revemos. E os que não... Não todos. Não todos, aliás, o trabalho invisível de quem registra tudo o que é dito nas sessões ajuda à perpetuação da memória, ajuda a que a memória não se esqueça. São esses registros de quem transcreve tudo o que é dito que, por exemplo, não só o que é dito, mas tudo o que acontece. Por exemplo, um deputado que espirra, um copo que se parte, alguém que desmaia, tudo isso é registado nesses diários e tudo isso nos ajuda a compreender e registra também os apartes, uma série de coisas, nomeadamente registra, por exemplo, as abstenções e os votos contra e, portanto, registou nesse dia em que se votou a nossa Constituição que todos os deputados votaram a favor, não houve abstenções, mas houve votos contra do grupo do CDS, do grupo parlamentar do CDS. E, portanto, quase todos nos revemos nesse texto, dizia eu, porque esse trabalho dessas pessoas invisíveis que registram tudo ajudam-nos a que hoje não nos esqueçamos que esse partido que faz agora a coligação foi um partido que votou contra aquele que é o nosso texto comum, o nosso texto do qual todos nos revemos, não é? Isto para dizer que as representações do trabalho nesse espetáculo começam também por um trabalho invisível. Acho que tenho esse encanto pelos trabalhos invisíveis, pelas pessoas mais escondidas. E no Parlamento, se nós virmos, tem o sítio dos deputados, que também trabalham, tem o sítio do Governo, que também trabalha, e depois tem assim da mesa da Assembleia, e depois ao centro tem duas pessoas que estão em silêncio em todas as sessões. E essas duas pessoas transcrevem tudo o que é dito na Assembleia. E foi a partir dessa ideia, dessa transcrição, desse registro da memória, que fiz este espetáculo que faz a viagem pelos 50 anos do 25 de Abril, a partir daquilo que é também uma conquista da própria democracia, uma Assembleia livre, plural, com todos os partidos representados. E há bocado fazia esta graça de que, sim, os deputados estão a trabalhar, os discursos mais populistas gostam de dizer que, enfim, há sempre um pudor, não é, a falar daquilo que é o trabalho político, como se fosse um trabalho menor, e estou à vontade para falar, porque não sou política e acho importante ocuparmos também estes espaços, dando visibilidade também ao trabalho daqueles que representamos, através dos nossos círculos eleitorais, e que trabalham para nós no sentido de levar aquilo que é a democracia mais representativa, e ao longo de todos os diários que li, que foram milhares e milhares de páginas, pude perceber que de facto há deputados, felizmente, que trabalham muitíssimo, ou seja, não só o trabalho invisível da própria Assembleia e de todas as pessoas que, independentemente das pessoas que elegemos, dos governos que se formam, são pessoas que ficam na sombra e que mantém a nossa democracia a funcionar, ou seja, independentemente de quem nós elegermos nestas eleições e do governo que se forme, há uma base comum que não se vai perder, que são os trabalhadores da Assembleia, que garantem que não se perde, que não se consegue fazer tudo o que se quer, e isso é graças ao trabalho dessas pessoas.
Mas pronto, lembro-me também de um momento da Odete Santos, e com isto termino, em que ela falava de trabalho temporário e dizia para a bancada do PS: se vocês soubessem o que é ter trabalho temporário, e alguém da bancada diz mas nós temos, porque isto é um trabalho temporário. E ela diz: é verdade, isto é um trabalho temporário. E de facto sim, ser deputado é um trabalho temporário e deve sê-lo nesse sentido, mas enquanto lá se está, não deixa de ser um trabalho a tempo inteiro que percorre também todos os fins de semana, todas as horas, até às vezes horas de sono, porque quem o faz bem, e acho que nós acreditamos em partidos que têm deputados que o fazem de facto bem, conseguem fazer a diferença, mesmo com grupos parlamentares mais pequenos. E eu penso que é essa diferença que nós temos que nos agarrar, não é pela quantidade, é de facto... Acho que o maior voto útil é votarmos em aquilo em que acreditamos e nas pessoas que melhor nos vão representar. Obrigado. Nós vamos juntar esta conversa o João Teixeira Lopes, sociólogo, ex-deputado do Bloco de Esquerda também, que eu chamo para se juntar a nós. João, tenho aqui uma citação do Marx que vem num livro do Renato Miguel do Carmo, em que ele fala sobre uma outra dimensão do mundo do trabalho, que são os encontros dos trabalhadores fora do espaço de trabalho. E ele, é uma passagem que ele descreve esses encontros dos socialistas, dos trabalhadores socialistas franceses, e diz, a certa altura, e cito, isto é dos manuscritos: fumar, beber, comer, etc. já não são simples meios para juntar pessoas. A sociedade, a associação, o entretenimento, que de novo tem a sociedade como seu objetivo, é o bastante para eles. A fraternidade das pessoas não é uma frase vazia, mas uma realidade. E a nobreza da humanidade irradia sobre nós a partir das figuras endurecidas pelo trabalho. Como é que tu, que tens estudado, entre outras coisas, essas práticas de sociabilidade, essas práticas culturais, como é que tu vês a necessidade desses espaços também? Bem, começamos pelo velho barbudo, não é? Que tanta falta nos faz e que nos permite ainda hoje compreender os dias do presente. E é muito interessante essa frase, porque nos dá, de uma forma tão impressiva, nos dá a ver que o trabalho é fazer sociedade. E num tempo em que o liberalismo e o capitalismo existente querem que nós, acima de tudo, nos vejamos, nos encaremos como sujeitos separados, como indivíduos, pensar na socialidade que o trabalho traz, pensar no laço social que o trabalho traz, pensar que o trabalho é uma forma também de nos realizarmos com os outros, é uma pedrada no charco. E é uma pedrada no charco desse egoísmo larvar que está tão presente nos discursos da direita. Na verdade, o capitalismo o que quer? O capitalismo quer explorar, isso é notório, toda a gente o sabe, quer vigiar também, quer vigiar-nos cada vez mais, e hoje somos monitorizados online a todo momento, quer punir-nos quando saímos da norma e quando contestamos e quando somos rebeldes, mas quer também fragmentar-nos, dividir-nos, isolar-nos. E nós hoje estamos muito isolados. Ainda que pensemos que estamos conectados, pois vivemos nas redes, pois o ciberespaço é a segunda natureza. Mas não, há uma pressão enorme para nos meter no casulo, para nos meter na toca, para que pensemos em procurar uma espécie de eu verdadeiro, em que percamos tempo à volta de todas as arquiteturas da personalidade, esquecendo os outros. Eu lembro também o que foi o fogo, não só o trabalho é isso, é fazer sociedade, é criar o laço. Mas quando a humanidade foi descobrindo o fogo, não foi apenas utilitário, havia um lado utilitário. Claro,
cozinhar os alimentos, dominar os outros animais. Mas descobrir o fogo permitiu também que as pessoas se sentassem à volta de uma fogueira e começassem a falar. E a descobrir ali, nunca mais pararam de falar. Nunca mais paramos de falar. E somos uns tagarelas maravilhosos. E contamos histórias, e fabulamos, e simbolizamos, e fazemos poesia, e criamos mitos à volta do fogo. E à volta do trabalho também descobrimos essa ligação aos outros. E descobrimos que é possível criar um coletivo, que é possível fazer aquilo que o Chico Buarque diz neste samba recente que ele fez, a todo momento juntar os cacos e fazer a luta. Quem trabalha sabe isso. A todo momento é preciso juntar esses cacos, essas agruras, e não cair na tal procura do eu verdadeiro, da pureza de cada um, daquilo que em nós é o sofrimento maior do que os outros. Não, procurar sim encontrar ligação a outras pessoas e fazer a luta toda. Isso é que o velho barbudo, creio eu, nos queria dizer, fazer a todo momento a luta toda. Não por acaso, aliás, quando o Marx estava doente numa terma, no final da sua vida em Inglaterra, pago pelo amigo Engels, claro, pois ele viveu uma vida de sacrifício, alguém lhe perguntou, um jornalista americano, o que é que era a vida, o que é que se podia resumir a vida. Para além, evidentemente, da luta contra o capitalismo, da luta contra a exploração, e ele dizia precisamente isso, resumia ao mais importante, a luta. A luta. E a luta é também fazer sociedade. A luta é aquilo que hoje, por exemplo, os próprios gigantes estão a fazer, então iam ficar em casa. Então iam ficar envergonhados a serem insultados apenas por um cálculo eleitoral? Claro que não, foram para a rua. Como podia ser de outra forma? Ou quando se dizia às mulheres, quando elas foram todas para a rua no Brasil e o Bolsonaro estava prestes a ganhar a eleição, que deviam ficar em casa porque isso podia ser aproveitado eleitoralmente. Mas é uma questão de cálculo. Não, é ir para a rua, é ocupar o espaço, é demonstrar aquilo que é também a raiz da esquerda, a alegria. A esquerda é uma plataforma da alegria. É por isso que estamos aqui. E na raiz da alegria vamos trazer para o palco a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. Boa noite, obrigada por estarem aqui. José Soeiro já o disse, quero começar a minha primeira palavra para as pessoas que não conseguiram entrar nesta sala hoje. É uma enorme alegria ter tanta gente nesta sala e teríamos gostado muito que todas pudessem ter entrado, ainda que devamos registar que o facto de ficar gente à porta quer dizer que esta é uma grande campanha, que continua a crescer, continua a encher salas. E isso deve ser registado. Quero agradecer ao Zé, à Sara e ao João por estarem aqui, por iluminarem esta conversa, o que torna tudo muito mais fácil para quem ainda vai falar. É surpresa, não vou dizer que é o Francisco Louçã. Eu queria aproveitar este momento aqui para explicar duas coisas desta campanha que nos têm perguntado muito. Uma delas não têm perguntado, mas eu quero explicar na mesma. A outra tem mesmo perguntado, que é porque é que candidatamos os fundadores, entre eles o Francisco Louçã, e porque é que temos um lema que se chama Mudar de Vida. É o lema desta campanha. E eu começaria talvez pelo mudar de vida enquanto lema. Nós conhecemos a música do Variações, Muda de Vida. Conhecemos o apelo para que ninguém viva contrafeito e que ninguém viva a vida como um castigo e que consiga mudar a vida, se for possível e se houver forma de dar um jeito.
Mudar de Vida também é um filme dos anos 60, do Paulo Rocha, com uma banda sonora, com uma música de Carlos Paredes. E é um filme que nos fala sobre a melancolia de um país de tristeza e de escuridão, em que para mudar de vida era preciso mudar de país. Era preciso sair do país. Mudar de vida significava dar o salto, atravessar a fronteira. E o 25 de Abril veio romper com esse destino traçado. Veio romper com essa melancolia e criar um salto, mas um salto para o horizonte, um salto para o futuro, um salto para o mundo de todas as possibilidades dentro do nosso país, dentro da nossa realidade, dentro da nossa vida, dentro da nossa sociedade. E se nós voltamos sempre a este momento, que é o 25 de Abril, é porque ele nos lembra que, por um lado, nada está garantido para sempre e temos sempre que lutar pelas conquistas que têm que ser renovadas todos os dias, mas, por outro lado, porque o 25 de Abril nos lembra também que nada está escrito. Não há destinos traçados, não há destinos inevitáveis, não há impossibilidades. Em 2025, tantos anos, 50 anos, 51 depois do 25 de Abril, nós sabemos que mudar de país é o destino de milhares de jovens. Ainda hoje saiu uma notícia sobre os 1.600 enfermeiros que no ano passado pediram para mudar de país, para poder exercer a sua função e ser pagas justamente pelo seu trabalho. Porque mudar de país é a única forma que muita gente que não tem um futuro, que tem um futuro impossível, que é ganhar salários de Portugal e pagar preços e rendas de casas de Berlim ou da Alemanha, e isto é um futuro impossível, que encontram na imigração uma saída. Tal como foi a geração da Troika. Uma geração com quem Portugal ainda tem que se reconciliar. Ainda tem que se reconciliar. A geração da Troika, que acabou a universidade quando estávamos em crise, a quem foi dito que tem que esperar. Não é ainda, espera, há de vir. E depois veio a pandemia, espera mais um bocadinho. E depois veio a inflação, espera mais um bocadinho. A guerra, a crise da habitação. Essa geração vê-se hoje com 40 anos, sem uma carreira, sem conseguir pagar uma casa, sem futuro, e olhar para os pais e a ver o que é que muitos tinham alcançado aos 40 anos e a pensar na vida que gostaria e que planeou ter aos 40 anos e que não tem. Essa geração, a quem foi negado a possibilidade de uma estabilidade, de um futuro, a quem foi dito que a precariedade era liberdade, essa geração tem ainda que se reconciliar com o nosso país e nós devemos a essa geração a justiça de lhes permitir essa reconciliação. Esta não é a vida que nós queremos para nós. Não é a vida que nós queremos para os nossos filhos e não é a vida que nós queremos para os nossos pais, em que é preciso emigrar, sair do país para mudar de vida. E é por isso que nós propomos mudar de vida aqui. E mudar de vida quer dizer mudar o país. Porque achamos que mudar o país é a única forma de também combater a extrema-direita. A direita tem um plano. Já aqui foi falado hoje. A direita tem um plano. E o plano da direita é dividir para reinar. É pôr-nos uns contra os outros. Pôr novos contra velhos. Pôr imigrantes contra pessoas que foram nascidas e que nasceram em Portugal. Pôr trabalhadores contra trabalhadores. É usar o egoísmo como forma de organização da sociedade. É usar o medo como disciplina. Usar a culpa e o ódio para nos dividirem e para garantirem a ordem e a disciplina na sociedade. E o Bloco tem um plano. Não é só a direita que tem um plano. O plano da direita é dividir. O plano do Bloco é juntar. Juntar, 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 juntar toda a gente. Juntar toda a gente. Toda a gente. O plano do Bloco é olhar para cada pessoa e ver o que temos em comum. O que é que nos une, não é o que nos divide. A alegria da política não é encontrar o que nos divide,
É ver pessoas tão diferentes e encontrar o que nos torna únicos, o que nos faz um povo, o que nos dá a potência do movimento popular que quer lutar pela vida e que sabe que é possível lutar pela vida. E é por isso que nesta campanha convocamos todos. Convocamos os mais jovens, que fazem paraquedismo e se atiram de um avião a não sei quantos metros de altura e que são incansáveis na política. E também temos os menos jovens, que tentam acompanhar o ritmo dos candidatos que se atiram de um avião para fazer paraquedismo. E é por isso, porque nós queremos juntar toda a gente, todas as gerações, porque achamos que nos juntar está a nossa força, que o Francisco Louçã é candidato, e é candidato por Braga, e será eleito para a Assembleia da República. Porque é quando nos querem dividir que nós temos o dever e a obrigação de juntar. É quando o ataque é mais forte e a extrema-direita se quer fazer mais poderosa que nós temos o dever e a obrigação de chamar todos e todas que já votaram no Bloco de Esquerda, as que já foram deputadas pelo Bloco de Esquerda e deputados pelo Bloco de Esquerda, todas são convocadas, todos são convocados a esta luta. O voto no Bloco de Esquerda é um voto para os mais velhos e é um voto para os mais novos, porque é um voto solidário. O voto no Bloco de Esquerda é um voto em que nós dizemos aos mais jovens: vota pela reforma, pela pensão dos mais velhos. E nós apelamos aos mais velhos: vota pela casa dos mais jovens. Nós votamos pela solidariedade de um país melhor, de um país que queremos construir e que seja para todos, porque sabemos que a solidariedade é a cola. É a cola que nos vai permitir mudar de vida, ter uma vida boa. E é também por isso que nós elegemos o trabalho por turnos nesta campanha. Porque o trabalho por turnos representa essa solidariedade, essa capacidade de olharmos para as pessoas e ver o que é que cada um faz, em que é que cada um representa na sociedade e contribui para a sociedade. Elegemos o trabalho por turnos como uma representação do trabalho, como elegemos as cuidadoras informais, como uma representação do papel das mulheres na sociedade, do trabalho informal, mal pago, não pago, invisível. E é também por isso que nesta campanha escolhemos o trabalho por turnos, porque é um símbolo de um país que leva a vida a correr. E com um país que leva a vida a correr, nós falamos do trabalho por turnos e falamos das horas extraordinárias. E falamos das horas extraordinárias e falamos dos horários de trabalho que nunca mais acabam. E falamos de quem se levanta às 4 da manhã e sai de casa para ir trabalhar e de quem chega às 9 da noite. Falamos de quem não tem fins de semana, falamos de quem trabalha à noite, falamos de um país inteiro que trabalha e não tem dinheiro para viver como quer, para descansar, para poder usufruir da sua vida. Nós falamos do trabalho por turnos porque ele é o trabalho invisível, como falava a Sara. Porque há trabalho por turnos neste teatro. É porque há trabalho por turnos que as luzes estão acesas e que nós podemos entrar aqui. Há trabalho por turnos quando os carros estão a voltar de Fátima e param numa estação de serviço para comer uma Santos de panado e um compal de laranja. É porque há pessoas que estão ali a trabalhar à noite. E há trabalho por turnos quando nós precisamos de ir ao hospital no meio de uma campanha. E há trabalho por turnos sempre que pegamos numa garrafa de plástico que foi feita à meia da noite por um vidreiro. Há trabalho por turnos em tudo o que nós fazemos. E é por isso que o trabalho por turnos nos lembra que em cada um de nós há trabalho. Há esse contributo para a sociedade, há essa peça do puzzle da sociedade, mas que nos torna únicos. Únicos no sentido de comuns. Torna-nos um povo. O mesmo povo, com o mesmo objetivo. O Zé Mário Branco tem uma música em que fala sobre mostrar a vida escondida por baixo do sofrimento. Acordar a força motriz, a energia matriz de onde nasce o movimento. E o que nós queremos fazer nesta campanha é criar esse movimento. Estivemos numa faculdade hoje a falar sobre a habitação
a falar sobre os problemas da casa. Estivemos numa faculdade cheia de jovens e agora chegamos aqui num comício em Braga e temos gente à porta que não consegue entrar. Nós estamos a criar um movimento da esquerda que não se resigna, um movimento da esquerda que quer combater a extrema-direita, um movimento da esquerda que quer bater-se por uma vida boa. Esse é o movimento que nós queremos. E queremos dizer a toda a gente que é possível. Queremos dizer a toda a gente que mais do que ser possível é desejável. Nós podemos reduzir o tempo de trabalho. Nós podemos trabalhar 35 horas e 4 dias por semana. É justo. Produzimos o suficiente para poder distribuir. Trabalhar todos menos. Nós podemos respeitar quem faz turnos. Nós podemos garantir a quem faz turnos o acesso à reforma antecipada, porque ninguém que trabalhou à noite, trabalhou com horários desencontrados, consegue chegar ao final de uma vida de trabalho em condições físicas e mentais para poder usufruir da vida. E esse é o propósito que nós queremos, usufruir da vida, ter tempo para o descanso, ter tempo para o lazer, para a cultura, para ter uma vida boa. Já houve uma frase que o José Soeiro aqui falou, do Pepe Mujica, a quem queremos fazer uma homenagem, sobre a humanidade precisa de trabalhar menos, ter mais tempo livre e ser mais pé no chão. E nesta frase do Mujica nós temos todo o programa da esquerda. Todo o programa da esquerda. Trabalhar menos, viver melhor, viver mais, ter mais salário é o programa da esquerda. Mudar de vida. Mudar de vida é um filme, é uma música de Variações e é também uma música de José Mário Branco, que tem uma letra que fala sobre mudar de vida, romper o cordão da sorte, dar as mãos para o caminho, que isto não se muda sozinho, pôr em marcha o movimento, acordar o pensamento. E é isto o voto no Bloco. Estamos a acordar o pensamento, estamos a criar um movimento, estamos a mudar a nossa vida porque acreditamos que é possível ter uma vida melhor. E cada deputado e cada deputada do Bloco conta para isso. Cada deputado, cada deputada do Bloco é a força da esquerda no Parlamento. Cada deputado, cada deputada do Bloco serve para derrotar a extrema-direita, mas serve para lutar por uma vida melhor. Cada deputado e deputada do Bloco serve para procurar aquilo que nos une e que nos torna uma força de transformação da sociedade. E o Chega sabe disso. O Chega sabe. E por isso é que o André Ventura pediu tanto para o Francisco Louçã não ser eleito em Braga. É porque o Chega sabe que o Francisco Louçã na Assembleia da República é a garantia de uma esquerda que luta pela vida de todos, que combate a extrema-direita, uma esquerda que quer lutar pelo seu povo, pela vida boa para toda a gente. E por isso, eu termino com uma mensagem. Quem quer ver o Francisco Louçã no Parlamento, vota Bloco de Esquerda. Quem quer ver a esquerda reforçada no Parlamento, vota Bloco de Esquerda. Quem quer respeitar o trabalho por turnos, vota Bloco de Esquerda. Quem quer trabalhar menos, ter uma vida mais digna, mais justa, quem quer viver melhor, quem quer uma vida boa, vota. Temos essa agenda de transformação, de mudança de vida, do trabalho, a necessidade de nós termos mais vozes a representar o mundo do trabalho, as lutas, estas causas, que a partir de condições muito diversas constroem esta unidade que nós queremos ajudar a fazer. E falaste, Mariana, claro, de uma pessoa jovial, frenética e motivadora, que nós vamos ter a oportunidade de ouvir esta noite, mas não sem antes, precisamente a propósito dessa pessoa que salta de 5.000, acho eu, 5.000 metros. É um desafio, olhem para cima. Mas queria fazer-vos uma provocação e um desafio. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir o Francisco Louçã
E eu ia perguntar à Sara se o Francisco Louçã fosse uma causa, que causa é que o Francisco Louçã seria para ti? Uma causa ganha. E a justificação é simples. Desde que foi público que o Francisco Louçã era candidato por Braga, que já duas pessoas diferentes que não se conhecem estão a tentar trocar o voto com alguém da sua família, pessoas que não votam em Braga e que querem fazer a troca de voto, o que é também porque querem eleger o Francisco Louçã e não votam em Braga. E eu acho que isso também é muito revelador. É perigoso, de alguma maneira, porque exige um exercício de imensa confiança, mas também é bonito que estas duas pessoas são bastante jovens, nasceram muito depois do 25 de Abril e significa que 51 anos depois já não há medo de dizer em quem é que nós queremos votar e em quem é que nós acreditamos. E isto também é a democracia a funcionar. Obrigado. João, não te vou perguntar por uma causa, mas, mantendo o desafio e a provocação, imagina que o Francisco Louçã é um provérbio popular. Que provérbio é que o Francisco Louçã seria? Talvez um provérbio ao contrário, às avessas. Lembrando mais uma vez o Chico Buarque. Quem espera nunca alcança. O Chico Buarque lembra-nos isso e o Francisco, o Chico, personifica esse provérbio reconstruído. Porque o Chico é a impaciência. O Chico é a inquietação. E essa força da impaciência, porque hoje só a impaciência é urgente, hoje só a impaciência é possível, essa energia fará dele um deputado com força e trabalho de 3 ou 4 ou 5 deputados da direita, não tenham dúvidas nenhumas sobre isso. Mariana, é a tua vez. Nós, para muitos de nós, hoje tivemos uma revelação que ainda não conhecíamos do Francisco Louçã. Tu conheces bem o Francisco Louçã e, portanto, talvez possas partilhar connosco algum segredo ainda não revelado sobre o Francisco Louçã. Já está. Eu pensava que ias perguntar se o Francisco Louçã fosse um prato. Exato. Que prato é que era? Quer dizer, um mais exótico. Porque ele gosta sempre de escolher as coisas mais exóticas da lista que ainda não provou. Um segredo que não seja assim muito grave para contar aqui. Para mim não é segredo que o Francisco Louçã se atirou de um avião. Vá-se lá saber porquê. Era coisa que eu não fazia, nem que me pagassem. Aliás, convidou-me. Vai lá tu. Nem pensar. Mas posso divulgar, em primeira mão, que não só faz salto de paraquedas em Évora, como também faz rafting no Rio Ave. Eis-nos então chegados ao esperado momento em que o homem que a direita mais teme, o Bedi mais revolucionário, o economista mais heterodoxo, o nosso Chico, senhoras e senhores, amigos e amigas, camaradas e camaradas. Late stage capitalism. Late stage capitalism. Late stage. Late stage. Late stage. Period. Capitalism. 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 Late stage capitalism. Late stage capitalism. Late stage capitalism. Late stage. Late stage. Nós consumimos um objeto de consumo que somos nós próprios. Somos nós próprios. Que somos nós próprios. Vendemos a nós próprios com mercadoria.
É o Rio Paiva. Terão reparado que o José Soeiro e a Mariana Mortágua, cumprimentando as pessoas, eram bastantes que não puderam entrar nesta sessão, sei que uma ou outra ainda cá conseguiu caber, mas muitas não puderam entrar, lhes manifestaram solidariedade e apoio, enfim, a Mariana subiu para lhes fazer uma pequena intervenção que pudesse ser um resumo do muito que aqui se vai passar. Eu quero dizer-vos uma coisa diferente. Na quinta-feira, às 6 da tarde, na Avenida Central, lá estaremos para fazer uma sessão para toda a gente que não coube aqui, toda a gente que coube e quem quiser. Há uma diferença entre os políticos que protestam e os políticos que fazem. Há 150 anos, em 1871, o ano é importante porque tinha acabado de ser massacrada a Comuna de Paris, a primeira grande experiência socialista da nossa modernidade. Quem gosta da literatura clássica portuguesa leu o Essa de Queiroz e o Crime do Padre Amaro e lembrar-se-á daquelas últimas páginas em que alguns dignatários do regime se passeiam brasileira acima no Chiado e se perguntam da sua inquietação sobre a nossa Paris, o que é que se está a passar. Pois foi nesse ano que Essa de Queiroz e Ramalho Ortigão começaram a escrever uma prosa em comum, a que chamaram As Farpas. As Farpas é uma espécie de romance, uma espécie de folhetim satírico, é uma espécie de descrição de um país que eles sentiam ameaçado, amordaçado, entristecido. As farpas eram um protesto contra o analfabetismo, era um protesto contra as crenças obscuras e, na verdade, a primeira página das farpas passa-se com uma descrição entre o Minho e o Douro. De quem voltava com os cabedais, com os dinheiros do Brasil, de quem já cá estava, das dificuldades, de um regime que não olhava para ninguém, o que eles chamaram uma deplorável decadência. Escreviam eles que o governo, aquele, não governa, não tem ideias, não tem sistema, nada reforma, nada estabelece, está ali, é o que basta. O impacto deste protesto e até desta veruminosa conclusão foi tal que um intelectual observador, não era entre eles, era o Fialho de Almeida, escreveu o seguinte sobre as farpas. Lisboa, atônita a semelhante desaforo, golfou as suas raivas biliosas pela pena de um jornalismo atuchado de ênfase e parlapatice. Eu vou voltar ao termo parlapatice, que era um termo de que o meu pai gostava muito. Um jornalismo atuchado de ênfase e de parlapatice, o que forneceu à publicação moderna um tesouro de inauserível ridículo. Assim foi, durante um ano, Essa de Queiroz depois afastou-se desta publicação, mas foi uma descrição do fim de um regime, do fim de uma monarquia. Veio depois a República, houve muitas eleições, não tantas como as que temos agora, devo dizer-vos, mas houve muitas eleições, acentuou-se esta percepção, o que é este regime, por onde é que ele vai, o que é que ele quer, o governo está ali e não se mexe. E tivemos depois a ditadura. Ficou a tristeza. Um país condenado, como se fosse um país condenado. Dele, disse a Sara Barros Leitão, a personagem que ela representou numa peça que se chamava Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, uma metáfora do título da peça, dizia ela o seguinte: aqueles que querem justiça e igualdade têm que estar preparados para lutar tão ferozmente como aqueles que querem tirania. Vivemos assim 48 anos.
E é certo, é com um misto de tristeza e de reconhecimento, de vontade também, que olhamos para 51 anos depois de 25 de Abril, que comemorámos há poucos dias, para esta noção de que há uma história que nos vai atropelando, que nos persegue. Há como se houvesse um país condenado. Ninguém aqui nesta sala, certo, sentirá outra coisa que não isto. Dizem-nos, ou querem-nos convencer, ou querem fazer que haja um país condenado. Pelo menos por 3 razões. A primeira é o abismo económico. A irrevogabilidade de uma política económica condena turismo e imobiliário. Onde há dinheiro, onde há riqueza, onde há poder, onde há força, onde há voz, é no turismo e no imobiliário. Ou seja, na dívida, na estagnação, na incapacidade produtiva, nos subsídios e nas rendas, no salário baixo, na precariedade, abismo económico. Há uma segunda condenação que não é menor. E essa já nos entra na vida política. Que é que alguma coisa mudou nos últimos anos. Não é há muito tempo, mas alguma coisa mudou nos últimos anos. Nós tivemos sempre um poder económico instalado no poder político, o dono disto tudo. Durante 35 anos, os governos constitucionais, com uma exceção que merece ser nomeada, a do governo de Maria de Lourdes Pinto da Silva. Com essa exceção. Os outros antes e os que vieram depois, e ainda não ouviram, os governos que vieram antes e vieram depois, todos tinham um governante do Banco Espírito Santo. Portanto, o poder económico instalava-se no poder político. Mas há qualquer coisa que está a mudar agora. Não é só os partidos dessa forma de governar, desse regime que apoiam as suas clientelas. O que há de novo é que as clientelas criam partidos. Criaram 2 recentemente. E quando percebemos porque é que há um partido que quer baixar o IRS mais elevado e acabar com a progressividade. Ou que há um partido, aliás o mesmo, que quer entregar as rendas da gestão de hospitais. Aí tem a vossa resposta. Houve uma clientela que criou um partido. Quando há 54 mil euros pagos numa avença, dizem que michuruca, mas 54 mil euros são 54 mil euros de um casino para uma empresa instalada na casa de jantar do Primeiro-Ministro. E depois surge então esta espécie Frankenstein do regime que é a Spinum Viva. Mas quando há uma gasolineira que paga 190 mil euros por um serviço de imensa complexidade técnica, tanto que ninguém sabe o que é o suficiente, apesar disso, para que o filho do dono seja o candidato do partido aqui à Câmara Municipal de Braga. Vejam bem, os clientes criaram os partidos. Há, portanto, um abismo económico e há uma vantagem na formação destas formas de política. É assim que o regime evolui. Mas há uma terceira razão ainda que nos diz mais uma vez o país condenado. É uma transformação do discurso, uma transformação da representação, uma transformação da voz. É como se um Portugal tivesse que caber em 30 metros quadrados de tralha mesquinha, de perseguição e de agressão, e que essa forma parlapatice, aqui está ela, fosse a garantia de que é imposta uma política. Os que compraram segurança podem ter descoberto que receberam a boçalidade da delinquência, mas é esta condenação que torna a política tão fechada e o regime tão desastrado. Isto destrói Portugal. Destrói Portugal. Uma economia subserviente. O clientelismo, os rufias, destroem Portugal. Querem ser premiados pela chantagem. Dizem-nos que têm sucesso e medem o sucesso pelas casas serem mais caras num concelho como Guimarães, ou como Braga, ou em algumas cidades, como no Porto, ou Lisboa, em Coimbra, serem mais caras do que em Berlim. Esquartejam o país,
submetendo o regime político à consagração de todas estas vantagens, a tralha e a parlapatice. Negócios extraordinários. As grandes empresas da EDP, falámos recentemente quando foi do apagão. Vejam o caso da Altice, que era a PT, a maior empresa tecnológica portuguesa. Privatizada, o administrador já está indiciado por um crime de ocultação de 250 milhões de euros. E quando nos dizem que a irresponsabilidade se pode basear, se pode instalar na nossa vida política, nós olhamos para as pessoas. Olhamos para quem defendemos. Olhamos para quem não pode ter voz. Dizia o Expresso da história de uma mulher grávida que vive num vão de escada e que paga 150 euros de aluguer por esse vão de escada. Ou a da Ana Paula, que quando teve o seu quarto filho, viu a sua casa ser demolida e porque não tem casa, houve um serviço público que ameaçou retirar-lhe os seus 4 filhos. Essa é a nossa gente. E nós estamos cá por ela. Estamos cá pela liberdade, pela responsabilidade da nossa gente. E por ela dizemos o que é mais essencial. Defendemos a sua liberdade. Temos orgulho na sua liberdade. Temos orgulho na comunidade que se responsabiliza por toda a gente. E queria por isso falar-vos, estamos a 4 dias do fim desta campanha, de algumas razões que acho que são as mais fortes para votar no Bloco de Esquerda. Por esta gente e por estas vozes. A primeira é de um quase silêncio. Com exceção da Mariana, de candidatos e candidatas do Bloco de Esquerda, não ouviram falar nem da Europa, nem da responsabilidade que a Europa tem na Palestina. E eu quero falar-vos disso. Nós podemos discutir a Europa a partir das suas promessas, dos seus tratados, do que está escrito, do que pode vir a ser escrito. Ainda bem que o fazemos. Mas há algo que está antes de tudo, que é o que a Europa faz no mundo pelo respeito por si própria e pelo respeito pelos direitos humanos. Sem direitos humanos não há Europa e não há possibilidade de uma política internacional. Os direitos humanos são o sentido da humanidade. São a exigência da humanidade. É aquilo que há de mais essencial, aquilo que há de mais íntimo, aquilo que nos torna gente. 200 jornalistas assassinados. 1.500 profissionais de saúde chacinados. 20.000 crianças mortas ou feridas. 4 em 5 casas destruídas. Um apagão que se prolonga há 3 meses e a comida que não pode entrar naquele rincão. Fome. Diz-nos o Jornal Público agora que há 1 em cada 5 pessoas que está à beira de morrer de fome. A cada 45 minutos é assassinada uma criança. O mais essencial, o mais íntimo, o mais importante para a humanidade é o direito de Gaza. Nós condenamos por isso aqueles que, com qualquer discurso que seja sobre a Europa, ou com qualquer discurso que seja sobre si próprios, tenham colaborem e continuem a apoiar o genocídio de Netanyahu na Palestina. E dizemos aos verdes alemães, aos socialistas alemães e aos liberais alemães que não apertamos a mão a facinuras. Dizemos aos liberais em França e na Alemanha, onde estão a prender jovens porque mostraram a sua solidariedade com a Palestina,
que o lado da democracia não tolera esta forma de repressão contra o sentido mais fundamental da nossa vida comum. Não aceitamos uma humanidade zombie, não aceitamos o desconhecimento, não aceitamos a ignorância, não aceitamos a ocultação, não aceitamos a cumplicidade. Gaza somos nós, é o nosso sofrimento, é a nossa gente, são os nossos irmãos e são as nossas irmãs. E perante esta tragédia, os que nos dizem que há um pessimismo, que não é possível responder, nós respondemos como a Alexandra Lucas Coelho. O pessimismo e o medo é um luxo frívolo a que não nos podemos conceder. O reconhecimento do Estado da Palestina, o fim do embargo, a condenação dos criminosos de guerra do governo de Netanyahu são o único ponto de partida que pode dar à Europa a sua responsabilidade nesta tragédia. E nós assim continuaremos. Vamos então votar. Quero falar-vos de duas razões para votar no Bloco de Esquerda. Todas as que já conhecem. Quem somos, de onde vimos. Coerência, compromisso, responsabilidade, sinceridade, combate. Mas há duas razões que, mais do que todas, determinarão estas eleições. A primeira é a das esquerdas. Todas elas. Quero referir-me a quem já votou no Bloco de Esquerda durante estes 25 anos. Mas a quem nunca votou no Bloco de Esquerda, mas está ao nosso lado. Que se cruza connosco na luta feminista, na luta pelo direito à habitação, na festa do 25 de Abril. Quem se cruza connosco. Todas essas pessoas sabem o que vos deu o Bloco de Esquerda. Deu-nos o fim do corte das pensões da Troika. Deu-nos a redução das propinas. Deu-nos o passo social nas áreas metropolitanas. Deu-nos o princípio, começámos a um dever aonde vamos, do reconhecimento das carreiras longas na segurança social. Deu-nos o direito e que orgulho ao casamento gay e à garantia de que se pode amar quem se quer. Deu-nos a paridade na política entre homens e mulheres. E deu-nos muitas outras medidas, por todas elas nos batemos, todas elas eram impossíveis e todas as conseguimos. Mas deixem-me falar-vos de uma, que foi a primeira da luta do Bloco de Esquerda. Éramos só dois. Bastaram dois para impor que a violência doméstica passasse a ser um crime público. E foi uma mudança na lei. Não foi fácil. Mas o que isso significou foi que nestes 25 anos, essa mudança de lei, a mudança de atitude, a educação das polícias, a percepção da opinião pública, a consciência das próprias vítimas, o empenho da sociedade em torno delas, salvou milhares de vidas e milhares de pessoas. Salvamos milhares de pessoas. Protegemos milhares de pessoas. Milhares de mulheres, sobretudo mulheres, milhares de crianças foram protegidas por esta lei. E combater a ameaça que hoje renasce contra os direitos e a dignidade das mulheres ou das crianças, reforça-se por termos a certeza que este caminho não tem nenhum recuo possível. E conseguimos-lo porque juntámos 2 em 230. Juntámos a força suficiente para começar. É uma alavanca que muda o mundo. Juntámos todos os que eram precisos. Todas as forças, todas as pessoas, todas as deputadas e deputados que eram precisos. O povo que era preciso para fazer
deste compromisso do Bloco uma resposta no país. E é isso que é o sentido de uma eleição do Bloco de Esquerda. É dar, comprometer, fazer, representar, construir com todos. Essa é a força que trouxemos destes 25 anos. Vou acrescentar... Há, no entanto, uma outra razão. Não sei se é mais importante, se é menos importante. E essa razão é que nós queremos um voto que garanta, que saiba o que faz. E quero dizer-vos que o voto no Partido Socialista não garante um governo do Partido Socialista. Pensem nisto. Um voto no Partido Socialista não garante um governo do Partido Socialista. Por uma razão muito evidente. Ninguém sabe o que é um governo do Partido Socialista. Há alguém aqui que me pudesse dizer o que é que o Partido Socialista pensa sobre a imigração? O que é que querem? O que é que vão fazer? Queriam uma coisa, querem outra. Gostaram, deixaram de gostar. Mas o que é que querem? Fazer o quê? Responder o quê às pessoas aflitas? Olhar para a economia como? Para os direitos de toda a gente como? Habitação. O que é um governo do Partido Socialista? O que é que vai fazer sobre a habitação? Muita coisa. A longo prazo, a curto prazo, mas, com certeza, há um grande entendimento. Como viram, não há tanta diferença assim, até estamos de acordo com o que a AD propõe. Isto faz-me lembrar aquele sketch do Hermano José, do Senhor Feliz e do Senhor Contente, em que, neste caso, haveria alguém que dizia: eu não mudarei nada na habitação, se Vossa Excelência tenha a garantia de que não mudarei nunca nada na habitação. E responderá o outro: Sua Excelência, mas pelo contrário, eu mudarei ainda menos na habitação, porque não há rigorosamente nada a fazer, as coisas seguem como seguem, havemos de construir. Promessa de António Costa em 2019, 5 anos depois, tudo resolvido. Passou o prazo. Não sabemos o que é que vai acontecer. É a tal frase do Essa que eu vos citei inicialmente, nas farpas. É como se o governo lhe bastasse estar ali, isso é o que basta. E, na verdade, essa é a conversa da reciprocidade. Não tenho nada contra a reciprocidade. A boa educação, a clareza dos compromissos. Mas o que é que quer dizer na política a reciprocidade do governo? Quem vota no Partido Socialista quer mesmo que haja um governo da AD apoiado pelo Partido Socialista? Quer mesmo. Quem quer acreditar num governo do Partido Socialista e vota para isso, está disposto a que lhe saia um governo da AD com o compromisso de um Partido Socialista? Ou está à espera que, caso aconteça o contrário, haja alguma reciprocidade de uma direita que garante que nunca a vai fazer? E que, na verdade, nunca a fez. Pedir o apoio da AD para um governo do Partido Socialista é trair os votos que o Partido Socialista pede aos seus eleitores. E eu peço-lhes que votem pelos seus princípios, que votem pelo que querem. Querem um governo que na segunda-feira possa começar o caminho para uma tomada de posse em que garanta que baixa o teto às rendas? Esse é o voto dos socialistas no Bloco de Esquerda. Aqueles socialistas que quiserem um combate, querem um governo, os socialistas que quiserem um governo que imponha, que lute, que procure justiça fiscal, combate à desigualdade, compromisso para que haja os recursos necessários para as urgências com os profissionais de saúde, para que as escolas possam funcionar na sua diversidade e no seu encanto. Aqueles e aquelas dos eleitores socialistas que querem que haja uma solução à esquerda têm uma garantia no voto no Bloco de Esquerda. E isso é a estabilidade. A estabilidade é um novo começo. Habitação, turnos,
impostos. É o voto que dá sentido aos princípios e à vontade desses eleitores. E para isso, eu queria dizer-vos que não há mais ninguém que tenha feito tanto nesta campanha eleitoral pela estabilidade, pela resposta social, pelo compromisso com o nosso povo, do que a Mariana Mortágua. Eu quero que haja, no próximo fim de semana, uma mulher valente que possa decidir, em nome deste povo que somos, um governo que garante as respostas na habitação, no trabalho, na igualdade, nos direitos de todos e de todas. Por uma razão. Na verdade, ela já fez mais pela igualdade, como antes dela fez a Catarina. Fizeram mais pela igualdade do que qualquer discurso político. Mostrar que pode haver mulheres determinadas que sabem o que querem e que o querem não tanto para si, mas para toda a gente à nossa volta, para o povo que somos. Esta é a esquerda que junta, não há outra. É a esquerda que quer juntar, que dá a mão, que não fica à espera, que tem a certeza que a urgência do nosso país contra o abismo em que nos querem mergulhar, contra a crise política eterna, contra a perpetuação dos privilégios, contra o abuso do poder, é democracia. É o orgulho na liberdade. E por isso, sim, uma mulher valente que possa decidir como é que um governo se compromete para o teto às rendas. Uma mulher valente que possa decidir como é que o governo se compromete para o trabalho por turnos. E é isso que é possível. É isso que nós podemos determinar. Determinamos com o nosso voto. Começamos com o voto. E quero dizer-vos mais. Acredito num Portugal enorme, num Portugal grande, que o possa fazer com esta força. E quero dizer-vos que esse Portugal grande da inclusão, da democracia, da responsabilidade, da diversidade, do respeito, da força, da capacidade, é o que nós podemos fazer. Somos nós. Somos nós, somos o nosso povo. É aquilo que se junta numa esquerda capaz de agir. E queria terminar por isso mesmo, falando-vos da beleza desta ideia. Porque nós encontramos por vezes na nossa luta política frases que nos marcam. A mim marca-me uma certeza, que é que ninguém é feliz sozinho. Aprendi que ninguém é feliz sozinho. Numa política que faz comunidade. E agora queria falar-vos mesmo da beleza dessa ideia. Porque a beleza da fraternidade é aquilo que permite responder ao nosso povo. Leram que há 5 vezes mais rapazes do que raparigas que votam na extrema-direita. Pois o que é que isso nos obriga? Obriga-nos a fazer uma campanha pela beleza do namoro, pela beleza da igualdade, pelo respeito das pessoas. O respeito faz-nos grandes, rapazes e raparigas, homens e mulheres. A beleza da fraternidade é isso mesmo. A esquerda é uma comunidade. E a beleza da ideia da comunidade é o que faz a nossa enorme força. 25 de Abril é isto. Foi o que nós fomos ao longo da nossa vida. E por isso, não é extraordinário que em Braga, foi de Braga que saiu o 28 de Maio. Em Braga temos uma estátua do Cónigo Melo para lembrar uma rede fascista que matou o Padre Max e que comprometeu tanta mais gente na luta pela democracia.
E que aqui nesta terra se possa dizer a beleza da comunidade é juntarmos. É o orgulho da liberdade. Tirar um deputado ao Chega ou à AD apetece-nos muito. Mas devo dizer-vos mais. Eu acho que esta história da luta pela liberdade pode e deve dar ao Bloco de Esquerda em Braga mais votos do que à Iniciativa Liberal. Porque o orgulho da liberdade é a beleza da comunidade. É a luta pela nossa gente. É o compromisso da nossa gente. E por isso, vota pela Palestina. Vota por um Portugal grande. Vota pela diversidade. Vota pela inclusão. Vota pelo respeito. Vota porque toda a gente possa amar quem quer. Vota pelo direito do trabalhador e da trabalhadora. Vota por quem é precário. Vota por quem trabalha por turnos. Vota por quem se esforça. Vota por quem puxa pelo país. Vota pela tua gente. Votar no Bloco de Esquerda é, como se diz no Minho, a continuação de um combate que não para. E é assim que nós somos. Ninguém é feliz sozinho. Boa continuação. Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se a vida em ti a latejar.